Olá, boa noite. Vamos esperar a doutora Silvia entrar. Tira do... Tô esperando a... Oi, Silvia. Oi, tudo bom, Carolina? Tudo bem? Conectamos fácil. Foi rápido. Deu certinho. Vamos dar uns minutinhos aí só para o pessoal conseguir entrar. E aí a gente já começa. Sempre dá uns minutinhos Isso, aí. pronto. Isso. Estamos O prontos aqui. Instagram avisar o pessoal. Como é que tá aí no Rio? Tá calor? Tá frio? Como é que tá aí? O dia foi maravilhoso, um dia de sol, lindo, um calor. Rio de Janeiro mesmo, continua Rio de lindo. Janeiro. Delícia. Só esperar mais um pouquinho aqui. Isso, o pessoal está começando a entrar. Daqui a pouquinho a gente começa o bate-papo. Enquanto isso, eu vou dando uma apresentada aqui na doutora Silvia. Doutora Silvia ela é especialista em ortodontia, faz mestrado em reabilitação oral, é uma dentista parceira da Smile, atende grande parte dos nossos pacientes do Rio. E, inclusive, é a dentista da nossa blogueira aí, a Priscila Saboia, grande parceira da Smile, né? Uma personal organizer fantástica, também atendida lá pela doutora Silvia. E hoje a gente quer conversar um pouquinho. A gente teve uma live há um tempinho atrás e a gente conversou bastante sobre os aparelhos transparentes, o que fazer agora na época de quarentena, deu alguns detalhes a mais sobre o tratamento. Hoje eu queria focar um pouquinho no que é um escaneamento intraoral, né? Explicar um pouquinho para as pessoas qual que é a diferença de você fazer uma moldagem tradicional e você fazer um escaneamento. Acho que é uma coisa que às vezes as pessoas têm muita dúvida. A gente também vai falar um pouquinho do planejamento digital, que são os diferenciais do aparelho transparente no início, né, do tratamento, não durante o tratamento todo, porque as placas são muito diferentes dos aparelhos tradicionais. Mas a ideia é que a gente comece sobre isso e depois fale um pouquinho sobre laser terapia, né, que é uma especialidade da doutora Silvia, que acho que isso é uma coisa diferente que muitas pessoas não conhecem. Então, para a gente começar, Silvia, conta um pouquinho para a gente, aí, explica um pouquinho o que é esse escaneamento intraoral, né? O que isso faz na boca do paciente, para que serve? E para mim a Silvia travou aqui. Oi, voltou, Silvia? Você conseguiu Oi, ouvir? voltou. Você conseguiu ouvir, né? Não, eu consegui ouvir até o que você falou da laser terapia, que a gente ia começar a Ah, tá conversar. bom. Ah, não. Aí eu pedi para você contar então um pouquinho para a gente o que é esse escaneamento intraoral, né? Para que serve, como funciona. Tá. Vou contar para vocês, depois eu vou mostrar um filminho que esses dias eu também fui fazer escaneamento intraoral, né? Para usar um alinhador. E o que seria esse escaneamento intraoral? É uma câmera intraoral que ela vai filmar essa região dos dentes, né, e da gengiva, e ela vai, se essa imagem vai ser jogada num computador, né, numa tela, e ele vai transformar isso numa imagem 3D. Então você vai ter no computador os seus dentes, que antigamente você fazia aquela moldagem, fazia em gesso, e você tinha na mão, agora você vai ter dentro do computador, para você poder trabalhar no computador. Né? Você pode também imprimir em resina, né, com as impressoras 3D, mas você pode trabalhar agora fazer o tal do planejamento digital. Então é bem interessante, porque você não tem mais aquela parte do alginato, que o pessoal passava mal, eu principalmente sou uma que passo mal com moldagem. Então é muito mais fácil e é muito preciso. A tecnologia é fantástica, é muito preciso. Então, ela substitui, né, aquela moldagem tradicional que as pessoas mordiam aquela massinha, né? E ainda tem mais qualidade, é isso? Tem mais qualidade, tem uma precisão muito grande, não tem uma precisão muito grande. Mas esse também tem, não fica devendo nada para os antigos. E
qualidade é melhor do paciente não se sentir mal, né? Daquela moldagem. Então, você também tem como enviar diretamente para o serviço de prótese, do laboratório de prótese. Você tem como enviar para o Smile, para fazer os alinhadores. Você faz tudo isso pela internet. Muito bom. E você tinha um vídeo, né, que você fez? Tem um vídeo. Vou tentar passar. Ó, eu vou passar aqui no meu computador para vocês verem como que é. Vou lá. Vou tentar, tá? Vou pôr aqui a tela do computador e vou passar o filme. Ó, isso aqui sou eu no laboratório. A técnica está usando esse aparelhinho como se fosse uma câmera intraoral. E ela vai visualizando atrás. Ó, tem a luzinha, né? Que é o que como fosse um scanner. Né? É um scanner. E ela vai verificando e vai copiando tudo lá dentro. Então, não tem uma contraindicação. É super fácil, super tranquilo. Indolor, né? Que vai pegando todas as partezinhas. E aí atrás vocês estão olhando, né? Dá para ver aqui que ele está copiando todos os dentes, numa qualidade muito legal. Não, fantástico. Acho que fica mais claro. Deu para ter uma ideia. Para quem nunca viu. Para quem nunca viu, acho que fica bem mais claro. Bom, aí a gente tem uma segunda etapa, né? Seja para algum outro tratamento, ou seja aqui no nosso foco maior nos aparelhos transparentes. Então, feito esse escaneamento, essas imagens vão para um laboratório de prótese, né? No caso da Smile, a gente usa o Easy Solution. E aí, como que é feita, depois disso, é feito um planejamento digital. Então, você pode explicar para a gente como o dentista recebe esse planejamento, né? E como que ele usa isso para o paciente? A gente recebe, né, vê o paciente, faz todo o exame clínico, pede o escaneamento, e aí você faz um planejamento ortodôntico. Não é porque alinhador ele não é um aparelho ortodôntico, ele também é. Então você vai colocar as coisas que você quer para o tratamento. O que você quer chegar, aquele dente para aquele lugar, o que você pode, como que você vai mexer. E aí você envia isso para Easy Solution, né, que lá as pessoas que mexem no software, no programa, também são ortodontistas. Então, você envia, olha, eu quero isso, que o paciente está esperando isso, eu acho que a gente consegue, todo o meu planejamento. E eles montam um planejamento e mandam para a gente conversa. Olha, gostei, ficou assim, dá para mexer mais isso? Então, a gente faz um planejamento digital do que a gente quer do final do tratamento. O que eu espero para aquele dente, apinhamento. Então, eu consigo ver o começo e consigo ver o final, ter ideia do que a gente vai conseguir. Isso é super interessante. E atrás que eles vão fazer os alinhadores. Fantástico. E eu tenho uma pergunta aqui, eu já vou entrar com ela, tá, Silvia? Só para a gente completar aqui a parte do planejamento. E aí você recebe, aí é feito, né, esse planejamento, que significa o dente do paciente é assim, né, alinhado, enfim, tem um monte de coisa para ser feita, e no final vamos chegar num determinado resultado. E esse planejamento mostra o passo a passo, né? Eu peguei um caso de um paciente, coloquei algumas coisas interessantes, vou mostrar para vocês como chega para mim, né, o que foi mandado. A gente pode mexer dente por dente, instruir, modificar os dentes. Então, é muito interessante você verificar isso no planejamento. Vou mostrar aqui para vocês também. Vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Né? Para o paciente ver. Mostro para o paciente, para ele ter uma ideia. Olha, vai ficar assim, a gente vai conseguir. Ó, vamos ver aqui. Ó. Dá para vocês verem? Isso aqui seria o modelo original do paciente. Esse aqui é um paciente meu. E aí, foi o escaneamento. Aqui seria o resultado que a gente vai ocorrer. Aí você tem vários, eles mandam para mim, vamos ver a parte superior. Então você tem o início e as modificações por etapas. Não sei se vocês conseguem ver, eles vão modificando o dente. No inferior. A movimentação, mas dá para entrar. Tá, vamos lá, vou pôr mais pertinho, vou fazer o inferior. Tá? Esse aqui é o original. Leve, né? Isso é um caso leve, mas você pode ver que tem uma modificação. Ó, eu não quis pôr um caso muito grande, porque senão ia... Se você viu,
fica esse dente, olha. Os dentes de baixo da frente. Ó, o Agora deu dentinho pra ver aqui, bem. ó. Isso. Olha, Isso. eu mexo isso Deu pra ver dentro bem. do computador e as plaquinhas são confeccionadas em cima disso. A gente tem uma tabela que a gente modifica dente, angulação, rotação. Então ele fica bem diferente, a gente consegue. Ele não vem assim rapidinho, é o que eu estou fazendo para vocês, ó, o superior. Você vai Agora que você ver pôs mais esse certinho, deu pra ver dentinho. bem. Isso. Ó, vai mexer essa região aqui. Olha. Isso. E os Perfeito. E aí, alinhadores né, são Silvia? feitos em cima dessas movimentações. Isso eu acho que é uma outra dúvida que a gente recebe bastante, né? Quer dizer, as placas, elas vão movimentando cada um dos dentes, e por isso os pacientes trocam essas plaquinhas a cada 15 dias, né? Essa é uma outra questão que aparece bastante. Quanto tempo eu troco a placa? Como funciona? Normalmente é de 15 em 15 dias. Essas placas são os movimentos que a gente faz para cada etapa. É um movimento que a gente consegue, foi estudado a cada 15 dias. Padrão, né, do paciente. Se ele usa direitinho, as 20, 22 horas por dia. Então, a gente usa essas plaquinhas, pede para o paciente trocar a 15, 15 dias. E, logicamente, quando ele chega no consultório, a gente vai verificar se teve o movimento mesmo, se ele tem que usar um pouquinho mais, se a gente pode adiantar um pouquinho, se não pode, vamos usar um pouquinho mais. Então, a gente tem, não é simplesmente mandar o alinhador para cá, tem que fazer esse controle para ver se o organismo do paciente está respondendo da forma que a gente programou. A gente planejou de uma forma. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muita gente questiona, poxa, por que eu não posso levar os alinhadores para casa? Por que eu tenho que pagar manutenção para o dentista, né? Então, acho que esse é um ponto essencial, porque o dentista é quem vai olhar se os seus dentes estão movimentando, né? Vai fazer o que precisa ser feito. Para isso que vocês estudaram tanto tempo, né? Para garantir que o tratamento evolua, né? Ele é um tratamento ortodôntico, não é porque você não está sem bracket, não tem bracket, você vai fazer sem o dentista. O ortodontista vai olhar e vai verificar, estou indo conforme planejado? Por que não está indo conforme planejado? Por que não está andando? É o paciente que não está usando? O que aconteceu? Será que a gente tem que usar uma quantidade maior de alinhadores? A gente vai ter que fazer um novo scanner e fazer mais quantidade de alinhadores? Então, a gente vai direcionar para o caso do paciente, porque é individual. Não adianta você ficar trocando, e se aquele dente não movimentou, a outra placa não vai fazer o resultado. Não vai encaixar, não vai ter resultado. Tem uma pergunta aqui que a Raquel fez, perguntando quanto que é, né, para fazer o scanner. Então, só para esclarecer, a Smile tem parceria com laboratórios em várias cidades do Brasil. Cada cidade tem um valor, tá? Eu posso te dizer que vai de R$80 a R$200 hoje na média, tá? Mas depende muito do laboratório. Hoje, na quarentena, nos pacotes que a gente está fazendo para os pacientes, esse escaneamento já está incluído, tá? A gente fazia pago diretamente ao laboratório, na quarentena, como eles estão fechados, hoje a gente já está colocando dentro do tratamento. Então, quando você hoje olhar o valor do seu tratamento, ele já vai incluir esse escaneamento, tá? Para deixar um pouquinho mais claro. Tem uma outra pergunta aqui também, que é quanto tempo demora, acredito que seja quanto tempo demora o tratamento, né? Acho que isso você pode explicar melhor, mas enfim, depende do caso de cada um, né, doutora Silvia? Depende do caso. É como qualquer tratamento ortodôntico. Você vai depender do que o paciente tem, qual o problema que ele tem, qual a quantidade de alimento que a gente vai precisar fazer. Às vezes ele é mais rápido que o fixo, até pode ser mais rápido que o fixo, mas você também tem movimento. Então o movimento ele tem que ser fisiológico. Né? Você movimenta um dente de lugar, você vai ter a movimentação do osso, movimentação da gengiva. Isso não pode ser feito de uma forma aleatória. Ela tem que seguir um padrão de estudo, um padrão que sabe que é a resposta fisiológica do organismo. Existem muitas empresas que falam, né, garantem tratamento em 6 meses, em 5 meses, em 9 meses. A gente insiste muito em dizer, a gente tem vídeos no YouTube e tudo mais, dizendo ao paciente que depende do organismo dele, né? Depende da resposta biológica, depende da cooperação, da colaboração do paciente, que é uma coisa muito importante, né? E depende também, são N fatores que vão fazer o prazo desse tratamento. Agora, existe um prazo médio, né? Esses aparelhos, em geral, são rápidos, né, doutora Silvia? Eles têm movimentações, resultados muito bons rapidamente, né? Tem. Normalmente, sim, tem resultados mais rápidos. Mas eu não posso dizer, olha, eu sempre falo para o paciente, o seu tratamento é um tratamento
mais simples, vamos dizer, ele dura de tanto a tanto tempo. Dentro desse período, a gente tem um desvio padrão. Então, pode ser que ele resolva, olha, você vai ter tantos alinhadores, seu tratamento está para 3 meses. E ele pode acontecer em 3 meses, mas ele também pode ser que aumente um pouco de tempo, que a gente tem que fazer um refinamento. Aquele dente não entrou o suficiente no lugar, não ficou aquilo que a gente esperava. Então, a gente faz um novo escaneamento, faz novas plaquinhas e vai trabalhando com isso. Então, é difícil você falar, olha, todo o tratamento de alinhador demora tanto tempo. Eu digo que na odontologia, 2 mais 2 não é 4. Ele pode ser 3,5, 4,5, 2, 2,5. Né? Na área da saúde, medicina também é assim. Então é difícil você tem uma base, olha, de tanto a tanto, eu trabalho com isso. Né? Então não dá falar quanto tempo, é difícil você falar quanto tempo. Essa mesma pessoa, né, que perguntou com relação ao tempo, ela está dizendo que ela tem aparelho fixo e que ela está muito insatisfeita. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Obviamente, o alinhador não é indicado para todos os casos. Mas o que a gente faz, acho que a doutora Silvia pode até comentar também, em geral, é pedir uma avaliação para essa pessoa para ver se dá já, né? Se já é o momento de trocar, qual foi o motivo que ela usou o aparelho fixo, para de repente verificar se é possível essa migração. E existem casos que isso é possível, né, doutora Silvia? Existem momentos que dá para ser feita essa troca. Existe sim, eu tenho casos que a gente faz tratamentos híbridos. A gente começa com um aparelho fixo, quando chega numa quantidade de tratamento, numa fase do tratamento, a gente remove, que a gente já sabe que vai conseguir com os alinhadores, a gente remove o aparelho fixo, escaneia e continua o tratamento naquela segunda fase com os aparelhos, os alinhadores. Então você consegue trabalhar com isso também. Porque muitas vezes só o alinhador não vai conseguir resolver tudo o que eu preciso. Então eu posso começar com o aparelho fixo e depois partir para o alinhador. Mas isso depende de caso para caso. Então a minha dica aí para essa pessoa que está sem o nome, né? Porque ela tem um nome profissional aqui no Instagram, liga para a gente, entra em contato para a gente fazer uma avaliação e ver se é possível fazer essa migração. Acho que vai ser interessante. Tem uma outra pergunta aqui da Raquel, que é o seguinte: dentes mal alinhados podem gerar zumbido nos ouvidos? Olha, poder pode. Existe a gente fala que é um tratamento de disfunção temporomandibular que pode causar zumbido. É uma coisa um pouco mais abrangente que só dentes mal posicionados. É um tratamento multidisciplinar. Então você tem que ver tanto a parte de articulação, quanto a parte com fono. E os dentes também, ele faz parte de um contexto, mas não só ele. Então eu acho que é interessante procurar um profissional para fazer uma avaliação. Muitas vezes falta de elementos dentários, dentes modificaram de lugar, alguns otorrinos mandam, estou com dor de ouvido, estou com zumbido. Então você tem que avaliar para ver se é o dente ou se é um outro problema. Acho que tudo pode ser, né? Mas você tem que fazer uma avaliação, tanto com o otorrino quanto com o ortodontista. Perfeito. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando se ele pode questionar. De Samuca Ferreira? Pode sim, por favor. A gente está aqui aguardando a sua pergunta e a gente responde com o maior prazer, tá bom? Por favor, coloque sua pergunta aqui. Tem uma aqui, ó. Se eu tiver implante na parte frontal, especificamente no dente 11, e esse dente do implante for preciso mover já com o aparelho da Smile, será possível? Então, quer dizer, se ele tem um implante, ele pode usar o aparelho? Ele pode usar aparelho, mas eu não posso movimentar o implante. O implante, ele tem uma osteointegração, ele endurece, gruda no dente. Então, você não tem o movimento que você tem no dente, porque o dente ele tem uma estrutura que você consegue fazer esse movimento, o ligamento periodontal, o osso, a irrigação sanguínea, você consegue fazer o movimento, o implante já não. Consigo fazer? Consigo. Mas aquele dente, naquela posição, ele vai continuar. Você consegue acertar os outros, mas aquele dente não. Então, uma das coisas que o paciente chega no consultório e me fala, eu tenho que fazer um implante. Eu digo, espera um pouquinho, vamos alinhar seus dentes, vamos arrumar seus dentes. Aí você já faz o implante na posição correta, porque depois eu não posso mexer. Eu posso trocar prótese, pôr uma prótese um pouquinho menor, um formato diferente, mas eu não posso movimentar ele de lugar. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente questiona, e questiona também, doutora Silvia, aproveitando, né? Às vezes a pessoa tirou um dente.
né? Porque existiu aí, não sei por qual motivo, mas arrancou-se um dente, ela ficou com espaço, ou porque não tinha espaço na boca, ou porque teve uma cárie, enfim. Essa pessoa também pode usar o aparelho quando ela tem falta de algum dente na boca? Ela pode usar e muitas vezes deve usar. Porque quando você tem falta de alguns dentes na boca, os dentes entortam. Eles têm espaço e eles vão se movimentando. Então isso, até para você fazer uma prótese legal, um implante que tenha uma articulação, né, a sua mordida certinha, um funcionamento interessante, você tem que movimentar aqueles dentes do lado. Alguns dentes descem, outros sobem, alguns inclinam. Isso você acertar vai trazer uma prótese, um implante de uma forma melhor. Vai ser muito útil para o protesista, para o implantodontista, para um resultado melhor. Perfeito. Tem mais uma aqui da Adriele dizendo assim: boa noite, tenho um aparelho fixo há 5 anos, estou com espaço nos dentes. Eu vou toda semana no consultório, porém eu parei agora em janeiro. Adriele, eu não sei se você quer saber o seguinte, se isso tem alguma implicação, né, por você não estar indo no dentista, ou se você poderia trocar os aparelhos. Eu não sei se você puder completar aqui a sua pergunta, mas vamos tentar responder, não dizer se tem alguma implicação ela não estar indo ao dentista agora, né, que eu acho que é a forma que deu para entender melhor. Depois tem mais uma perguntinha. A implicação de você não estar indo ao dentista, tanto para a parte de ortodontia fixa, quanto para os alinhadores, é que se você tiver, no caso do aparelho fixo, você tem os brackets, e você não soltou nenhum bracket, você está usando o elástico, caso o seu dentista te indicou, você consegue manter aquilo que foi feito durante esse tempo. Tá? Nos alinhadores, a mesma coisa. Eu uso de 15 em 15 dias, mas meu dentista não está trabalhando na cidade, a maioria dos dentistas no Brasil não estão trabalhando, né? Então, o que acontece? Eu vou continuar usando aquele alinhador para manter aquilo que eu já consegui, para quando eu voltar ao dentista, eu consiga a partir daquilo para frente, continuar os alinhadores, eu não posso desistir. Então, não é o ideal? Não é o ideal. Mas nesse momento, a gente não tem nada muito ideal, né? A gente está numa fase diferente que a gente nunca viveu. Então, a gente tem que tentar se acertar com o que a gente tem. Então, mantém seu aparelho fixo, tudo que o dentista falou, faz a sua higiene bucal perfeita para você não ter problema periodontal, né, de gengivite. Procure não soltar brackets, né, comer errado, quebrar, usar o elástico. No caso do alinhador, usar o alinhador, o último alinhador que o dentista deixou para você. Caso algum problema tenha, você logicamente liga para o seu ortodontista, nós estamos todos os dentistas fazendo urgência, emergência, mas o interessante é você continuar usando para aquilo que você conseguiu continuar. Quando você voltar, a gente mantém o tratamento. Continua. Teve uma pessoa aqui que falou que está muito animado, queria saber se com as fotos, né, que a gente tem solicitado por WhatsApp, dá para fazer avaliação. Então, eu queria só esclarecer o seguinte, obviamente a gente, como a doutora Silvia falou, a gente está num momento atípico, né? A gente sim tem feito a pré-avaliação, nossos dentistas têm olhado para ver se vocês são aptos ao tratamento ou não. Sempre que existe alguma necessidade de um exame complementar para ter certeza, sem que consiga dar um primeiro parecer, isso é solicitado pelos dentistas, tá? Mas esclarecendo, sim, com essas fotos, que são fotos de várias posições, consegue-se ter uma ideia se a pessoa está apta ou não. Mas deixando claro que assim que tudo voltar, mesmo essas pessoas que receberam avaliação vão passar pelos exames radiológicos para verificar osso, para verificar qualquer tipo de problema que possa ter, vão fazer o escaneamento e vão passar presencialmente com o dentista, tá? Essa avaliação é uma prévia para que vocês consigam tirar a ansiedade, entender como que vai ser o valor do tratamento, entender como que vai ser. Mas todo o processo vai ser como sempre foi, né? Que é importante que todos os exames sejam feitos e que o seu dentista te conheça e te dê um parecer presencial. Tá? Só esclarecendo essa pergunta. Agora tem mais uma aqui para você. Estou muito animada para fazer a avaliação do aparelho, que bom. Olha, eu tenho uma falha no dente da frente. Pouca coisa. Tem como eu corrigir essa falha no dente sem aparelho? Olha, eu não estou vendo o seu caso, mas algumas vezes tem sim, na parte estética, né? Depende do tamanho dos seus dentes, eu não posso fechar um dente e deixar ele muito grande, porque esteticamente vai ficar feio, aí você tem que usar um aparelho ortodôntico.
mas aí você vai verificar tamanho de dentes. Por isso que existe essa avaliação, até com dentista. Você vai ver o seu sorriso, existe a linha do sorriso. Os dentes, eles não estão igual pianinho, eles têm que seguir a linha do sorriso, tamanho dos dentes, existem proporções de tamanho de dentes. Então, a gente avalia isso e vai te dizer, olha, dá para eu aumentar um pouquinho com uma lente, com uma resina, lente de resina ou lente de porcelana, o que for. Mas para você ficar esteticamente agradável, né? Ficar bonito, seu sorriso mais bonito. Então, vai depender do seu caso mesmo. Perfeito. Olha, a pessoa que perguntou do implante ficou com uma dúvida ainda, doutora Silvia. Deixa eu esclarecer uma dúvida. Então, o indicado é usar o aparelho, né, os transparentes, e sim depois fazer um implante? Acho que não ficou claro para ele. Sim, todo implante, quando o paciente chega no consultório, ele tem uma falha, ou ele vai perder um dente por algum problema, a gente sempre indica, orienta o paciente a, naquele momento do tratamento ortodôntico, tanto aparelho fixo quanto alinhador, mesma coisa, ele esperar você posicionar os dentes para conseguir posicionar aquele implante, aquele parafuso que vai dentro do osso, numa posição mais fisiológica, que você vai conseguir fazer a sua intercuspidação, a sua mordida mais certa. Quando o paciente chega para a gente já tem o implante, a gente não vai mandar tirar. Só que aí me limita o tratamento. Então, limita porque aquele dente vai ficar fixo, eu vou ter que trabalhar todos os dentes em relação àquele dente que já está fixo do implante. Então, a gente sempre pede, quando o paciente chega, para não fazer o implante naquele primeiro momento. Durante o tratamento, eu posso até falar, olha, agora já pode fazer, que esse espaço já é o espaço que a gente precisa. Não é quer dizer que você vai terminar o tratamento de ortodontia, de alinhadores, para fazer o implante. Mas você vai direcionando na época certa, quando você tem o espaço que você quer. Eu tenho espaço de tantos milímetros, mas para ficar a sua oclusão melhor, o seu encaixe dos dentes melhor, a sua estética melhor, eu preciso de um pouquinho mais. Então eu abro, eu fecho, e quando eu indico o implante, ele já está com aquilo mais acertado. Muito bom. Olha, tem duas mensagens aqui, eu queria agradecer, duas pessoas que já são pacientes, que já estão no aparelho, mandando mensagem, dizendo que estão muito satisfeitos, que gostaram demais. Legal. A gente já agradece. Isso é muito bom. Muito Isso bom. É muito bom. Bom, vamos tentar... tem uma pessoa aqui que a gente comentou, né, que é aquela do aparelho fixo. Pode entrar em contato pelo nosso direct, ou mandar um WhatsApp no 11 97431 5656. Na bio tem tudo direitinho, mas o que você precisar a gente vai te ajudar, tá bom? Nossa central está à disposição. Bom, queria, se não tiver mais dúvida, queria evoluir aqui perguntando um pouquinho para você o que é essa laser terapia, né? Eu particularmente não conhecia isso com relação à odontologia. Para que serve? Como funciona, né? Isso é indicado para que tipo de paciente? Então, a laser terapia não é uma coisa tão nova, mas também é mais nova, né? Eu trabalho já com essa laser terapia há um tempo e ela serve para várias áreas da odontologia. No meu caso, no momento, eu trabalho com pacientes oncológicos, pacientes que fazem quimioterapia. Mas em toda a área da odontologia você pode trabalhar. O que seria essa laser terapia? Existem os lasers de baixa potência e os lasers de alta potência, que é aqueles que fazem cirurgia, que fazem a parte estética da pele. A gente trabalha nessa parte com baixa potência, que é uma luz que emite um aparelhinho. Eu estou até com o aparelhinho aqui para vocês, ó. É um aparelhinho aqui, tá? Estou com um aparelhinho, que esse aparelhinho que eu levo todo dia, que fica dentro da minha bolsa. Esse aqui é o portátil, isso ajudou muito, porque antigamente eu tinha um que... a gente tem dois tipos de luz aqui. E era uma caixa enorme, que tinha que levar, tinha pedal, era super difícil. Com o advento desses aqui, que são menores, sem fio, a gente consegue trabalhar melhor. Então você... o que é com ele? Ele emite uma luz, e essa luz, dentro da célula... vai ter alguns componentes da célula, das mitocôndrias, que vão transformar essa energia luminosa em energia química. Isso já foi estudado, tem trabalhos comprovando. Então, essa energia química essa química dentro da célula vai dar energia para ele formar a parte de ATP, de transformar energia naquela célula. Então, eu posso, com isso, dependendo da dose,
que a gente põe nesse aparelho, dependendo do local que a gente vai poder fazer, a gente pode regenerar aquele tecido, a gente pode modular a inflamação e a gente pode fazer analgesia. Então, na odontologia, o que a gente pode usar? Para herpes, para aftas, que são tecidos moles, para paralisia na face, para parestesia quando você faz uma extração e tem uma lesão no nervo provisória, temporária. Você pode usar para tratamentos endodônticos, para desinfecção do canal, quando a gente usa mais um componente. Você pode usar de várias formas para dor. Né? Aquele paciente que tem dor de ATM, articulação, a gente também faz um tratamento. Então, para cada tipo, a gente tem um protocolo de uso. Então, é muito interessante. Para ortodontia, paciente que machuca com aparelho, não caso de alinhador, né? A gente pode usar para essa ferida melhorar, para afta, para herpes zoster. Então, você tem uma gama de coisas que você pode usar para cicatrização de ferida. Então, é muito interessante. Eu só não vou ligar aqui para vocês porque essa luz faz mal. A gente usa um óculos preto, porque essa luz faz mal para nossa retina, tá bom? Mas é o aparelhinho aqui, que a gente muito liga. Bom. Interessante. Uma coisa que... Bom, se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, quiser fazer mais uma pergunta, está aqui à disposição. E vendo aqui, mandaram algumas perguntas também aqui dentro que é fechado, esclarecendo onde nós estamos, né? Onde que a U-Smile tem dentistas parceiros. Então, nós estamos em 18 cidades do interior de São Paulo. Em São Paulo, capital, a gente tem por volta de 20 dentistas espalhados por toda a cidade. Estamos no Rio de Janeiro, estamos em Belo Horizonte, estamos em Florianópolis, estamos em Curitiba, estamos em Goiânia. Acho que eu não esqueci de nenhum lugar, gente. Porto Alegre. Se eu esqueci de alguém, por favor, me ajudem aí. Manaus, estamos em Manaus, temos ótimos dentistas em Manaus, tá? Então a gente já está em várias cidades e abrindo novas cidades. A gente estava num processo de abrir novas cidades. O que aconteceu foi que com toda essa pandemia isso se estacionou um pouquinho, mas a gente volta a esse projeto. Acho que é interessante comentar, né, que os aparelhos transparentes são aí a grande novidade, a grande atração para as pessoas. O Rio de Janeiro tem muitos pacientes queridos, muita gente, né, para a doutora Silvia, para outros dentistas. Queria mandar um abraço para todos os pacientes. Que bom, que bom. Que bom. E a gente pretende continuar com essas lives, tirando dúvida de vocês. Qualquer outra coisa que vocês queiram saber, é só mandar no nosso direct para a doutora Silvia, mandar para a U-Smile, a gente redireciona, tá? Mas fiquem à vontade para tirar dúvidas. E vamos continuar nesse projeto. Os dentistas vão voltar, né? Vamos finalizar falando um pouquinho disso, doutora Silvia, dizendo o seguinte: quando devo acionar um dentista, né? O que é uma emergência? Quando que um dentista pode me atender? O que justifica eu ir ao dentista correndo um risco nesse momento? Olha, o que acontece? Algumas cidades já estão liberando o tratamento odontológico, liberando a abertura dos consultórios. O consultório é um lugar onde a gente mexe muito com saliva, qualquer procedimento que a gente faça tem aerosóis, né? Então, a contaminação, muitas vezes, tanto para o dentista quanto para o paciente, pode ser aumentada. Então, por isso que nós paramos de atender por um tempo. Alguns lugares já estão voltando, porque a gente está se adequando com EPIs, né, que todo mundo tem falado, com tipos de máscara diferentes, com tipo de desinfecções no consultório diferente. Para quê? Para dar um suporte melhor a esse paciente, para a gente poder voltar. Alguns lugares já estão liberando. Eu já vi vários lugares no Brasil. Aqui tem em Niterói, que também a semana que vem acho que já está liberado. Rio de Janeiro ainda não. Então, aos poucos estão liberando. O que seria uma emergência? Emergência é dor, né? Que você não consegue ficar com dor. Você tem uma dor porque quebrou um dente, porque teve uma cárie, porque teve um abscesso. Então, tudo que envolva dor é uma emergência, tá? Fazer ortodontia é uma emergência? Trocar alinhador? Não é uma emergência. Seria uma emergência se estivesse machucando, se estivesse causando alguma coisa para o paciente. Não justifica correr o risco. Não justifica correr o risco. Logicamente, eu imagino que a partir de maio as cidades vão começar a
lógico. Então, a gente vai ter um procedimento diferente, a gente vai entrar, pelo menos nesse meio tempo, com algumas normas diferentes no consultório, você vai notar, como está em todo lugar que você tem que usar máscara, no consultório também, então você vai ter algumas coisas diferentes. Então, procure seu dentista caso você tenha dor, você tenha, quebrou um dente, estou com dor, eu estou com dor, né, aquele dor de dente, não tem como deixar. Eu fiz uma cirurgia, tem que tirar a sutura. Pacientes oncológicos, a gente tem continuado a tratar por causa das lesões orais, porque isso é uma emergência, não pode parar. Então, você tem que notar, eu consigo conviver com isso? Consegue, então tudo bem. Prótese está machucando? A gente vai consertar. Não, eu quero trocar a prótese porque eu quero ficar com um sorriso melhor. Espera mais um pouquinho, um mês e pouco, quando voltar na sua cidade. Até para colocar um alinhador. Espera um pouquinho, logo você vai conseguir ter o seu sorriso perfeito. É isso aí, muito bom. Queria só colocar aqui se alguém tem mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que a gente possa esclarecer. Tem um pessoal que acabou entrando agora, eu vou deixar a live salva, tá? Acho que a gente esclareceu muita coisa com relação aos alinhadores, a planejamento, escaneamento. Alguns laboratórios de imagens estão abertos, mas mesmo assim a gente tem recomendado os pacientes aguardar, tá? A gente sabe que se tem uma emergência, alguma coisa que precise fazer um escaneamento, mas se não, a gente pede para que aguarde. De qualquer forma, gente, a minha sugestão é que vamos fazer a avaliação, vamos ver quem pode ou quem não pode usar o aparelho, vamos deixar tudo planejado, que aí quando as coisas voltarem, como diz a doutora Silvia, a gente pode conquistar esse sorriso perfeito mais rapidamente, né? Vamos deixar as coisas preparadas, mas vamos tentar evitar correr qualquer tipo de risco, né? Vamos fazer o que é necessário, vamos acionar o dentista quando tiver uma emergência. Maravilha, obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou às ordens para responder, tanto no meu doutora Silvia Maschi, né, meu Instagram, quanto pelo Smile, que eles passam para mim. Eu ficarei muito feliz em responder qualquer dúvida de vocês. Muito bom. Entraram umas pacientes aí da doutora Silvia agradecendo, dizendo que ela é maravilhosa. Eu que agradeço vocês. E estou com saudade de todos os meus pacientes. Muitas saudades. Tem mais gente aí dizendo que usa aparelho. Eles ficam os meus amigos, né? Os pacientes se tornam amigos nossos, né? A gente conversa, reparte pedaços da nossa vida. Uma terapia mesmo. Então, nesse momento, eu estou sentindo muita falta de vocês. Que bom, mas obrigada por aceitar. Conversar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas e qualquer coisa a gente continua à disposição, gente. Obrigada mesmo por todos participarem e boa noite para todo mundo. Obrigada, Boa Silvia. noite. Tchau, boa noite. Tchau.